E aí galera, eu sou o T e se prepare pra voltar a usar Pudpunk, pra poder dar depoimento, pra poder marcar no perfil dos outros que ele é 5 estrelas de sexy, 5 estrelas de legal. Porque choras no banho, Mark Zuckerberg? Hip Facebook, a partir de hoje, ou quando lançar, todo mundo vai voltar a usar Orkut. Sim, meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder falar sobre os novos suportes de Orkut. Se você não lembra, eu tenho esse vídeo aqui em cima onde eu tô tentando conjecturar sobre quais seriam os novos suportes para o deck de Orkut. Como assim, T? Por que vai sair suporte de Orkut? Oh my god! Bom, vai lançar no OCG uma coleção chamada Quarter Century Trinity Box. E essa coleção tem como proposta trazer alguns reprints. E aí a Konami escolheu, né, 3 decks. 3 decks para poder usar de carro-chefe nessa coleção. Para ter itens especiais da box, para ter reprints e também para ter cartas novas, assim como ela fez há um tempo atrás na coleção que para nós no TCG, né, porque essa coleção que lança no OCG não existe pra gente, mas que lançou no TCG como Mama, Magnificent Mavens, lá em 2022, que foi uma coleção de reprint muito boa, mas, se você lembra, a coleção tinha na capa, deixa eu até pegar aqui, ó, essa coleçãozinha aqui, ela tinha na capa, ó, ela tava trazendo suporte para Sky Striker, né, pro Infinitrack não, pro Sky Striker, pro Mayakashi e também para as Witchcraft. Essa coleção aqui, né, além de trazer as cartas de Ishizu. Essa foi a que veio pro TCG. E aí tinha coisas estilizadas e tematizadas de Sky Striker, Mayakashi e também de Witchcraft, né? Então essa aqui lançou primeiro no OCG com um nome de coleção específica e tal. E aí tinha suportes novos para esses 3 decks diferentes. A Konami repetiu a dose, só que dessa vez em uma nova coleção. E os decks que ela escolheu para poder lançar as cartas são Orkut, Punk e Dragon Maid. Aparentemente, em algum lugar vazou suportes para essas cartas, né? Vazou quais seriam as cartas. E aparentemente eles estavam certos. Então, se o suporte de Orkut que tinha vazado pela galera é de fato as cartas que a Konami anunciou, então o que foi explanado de Punk e Dragon Maid também vão ser. E são cartas já interessantes que a gente pode comentar em outro vídeo, mas eu quero esperar a arte das cartas para poder comentar. A arte das cartas que lançou foi de Orkut. Vamos tentar debater um pouquinho sobre essas novas cartas, porque o assunto é esse e partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela eu vou deixar rapidão aqui só pra gente dar uma olhada, ó, no que foi anunciado. Então, 2 cartas de Orkut foram anunciadas. É importante a gente lembrar que na coleção de Mama, de Magnificent Mavens, as cartas que vieram, e eu só tô citando Mama porque é o que veio no TCG, né? Mas lá no OCG também, eles lançaram um suporte específico para esses decks, como eu já comentei nos meus outros vídeos, né, imaginando suporte para esses arquétipos aqui em específico, mas eles lançaram apenas 2 cartas para Witchcraft e lançaram apenas 2 cartas para os Mayakashi, 2 cartas novas. O Sky Striker, que era o deck da lore não, né, do mangá, que estava recebendo suportes, quer dizer, que estava tendo lançamento no mangá, ele recebeu 3 cartas. Diferente dos outros 2 que foram apenas 2, né? Mas o Sky Striker recebeu 3. 2 sendo cartas novas e eu acho que uma que veio diretamente do mangá. Inclusive, me assustou um pouco, e eu nem comentei isso em outras vezes, né? Eles não têm colocado um arquétipo do mangá aqui. Por que eles não fizeram isso? O do Sky Striker eu sei que era fácil de você colocar, né? Porque o mangá do Sky Striker era contando a história do Sky Striker que não tem lore compartilhada. Agora, tá rolando no Japão, né? O mangá da história do Aleister, do Invoked, mas essa lore é gigantesca, ela passa por um monte de arquétipos diferentes, né? Passa pelo próprio Invoked, passa pelos Spellbooks, passa pelos Endino, né? Os Counter Spellcasting, toda a guerra dos magos, passa pelos Magisters, inclusive o Witchcraft tá dentro dessa lore também, né? Porque o Magistus, na verdade, né? O Magistus que tem versão pequenininha do Aleister, da VR do Witchcraft, tá ligado? Do Endino. Então, como que não teve lançamento de nenhum desses arquétipos? Estranho, né? Eu acho que poderia ter, mas enfim. E aí, o Orkut também só recebeu 2 cartas, então cada um deles muito provavelmente só vai receber 2 cartas. Eu comentei com vocês no meu vídeo que eu vou deixar aqui em cima, que eu nem lembro o que exatamente eu disse que de carta que o deck precisava, não lembro mesmo. Mas eu disse que podia ter um Link 1 que buscava campo. Afinal de contas, é isso aí, mano. A Orkut você... Ih, caralho. Você ter que gastar carta pra poder... gastar a gala pra poder buscar o campo é um pouco estranho, né? É bem estranho. Então ter uma carta que faça isso por você é bom. E eles fizeram isso, né? Então tá aqui o exemplo, né, da carta que eles estão lançando. Essas artezinhas aqui eu achei bem engraçadinha. Parece aquela menininha que fala: Oh my god, it's the shadow. Aí toca uma música.
faz, como é que é? Vai flexionando a xota, muito foda, mas tudo bem. E aí tem esse chaveirinho aqui também, né? Então, enfim, isso aqui são coisas da coleção estilizada. Então, mano, muito poggers, muito poggers, muito poggers. E aí, agora a Konami anunciou as cartas. O primeiro é um Link 1 de fato Orcust, e é uma Galateia, não tem arte nova não, é uma Galateia. Um momento da lore e tal, então eles não precisaram inventar personagem porque a lore tá fechada, né? E aqui tem um outro bicho, que é o Eleudisso, de Orcust Mech Knight, então ele também é um Mech Knight, o que é um ponto interessante da gente se ligar, né? Porque faz sentido que a gente espere um suporte para Orcust que seja cartas genérica para World Challenge, para World Legacy, perdão, genérica para World Legacy e ou de algum ponto da lore, porque essa lore é compartilhada também. As World Legacy, elas transcendem os arquétipos. Então tem cartas que interagem diretamente com World Legacy ou um arquétipo X. Pode ser o Mech Knight, pode ser o Orcust, pode ser o Scrawler, tá ligado? Pode ser Guardragon, pode ser qualquer arquétipo que tá dentro daquela lore, Nightmare, enfim. Então é um ponto também a ser levado em consideração. Esse monstro, por exemplo, esse Link da Galateia, ele é um Link 1 que é feito usando um Orcust ou World Legacy monstro. Não diz se é um Orcust Link Exceed ou monstro de efeito, e qualquer World Legacy também serve. O que é incrivelmente bom, porque agora transforma a tua harpa em One Card Play, tá? O que é incrível. Só que a gente precisa ir com calma, né? O Normal Summon harpa vira essa menina que, ignorando o efeito dela, você tem o One Card Play de Orcust. Você pode dar Normal Summon harpa, linka fora, faz essa menina, banha a harpa, traz a Nightmare e linka aí, beleza. Traz o Mech Gilso, na verdade, né? O Mech Gilso, o Gilso dá efeito, joga uma Nightmare pro cemitério, linka os dois, vira Gala. Então, ignorando o efeito dela, já é uma coisa incrível por si só, tá? Porque transforma o Orcust em One Card Play. Porém, isso é um pouco ilusório, tá? Vamos com calma. Porque o Gilso seria bom pra você ter um Link 1, né? O Gilso é bom e a harpa é boa pra você ter um Link 1 amarelo, tá? Só que fora eles não tem outra carta boa pra você fazer isso. A Nightmare é boa? É, mas ela não é normal summon. Tem que jogar a Nightmare pro cemitério, que é o motivo pelo qual você usa Armageddon, Dark Grapher, esse tipo de cartas, né? Scrap Recycler, esse tipo de coisa. Então, calma. O Skeleton vira essa mina? Vira. O que isso me dá? Nada. Mas vamos lá, pro próximo efeito agora. Pro efeito, na verdade, né? Ela diz o seguinte, que não pode ser usado como material pra um Exceed Summon. O que? A Konami colocando restrições? Pois é, você não pode fazer o Dinguiço em cima dela. Acho digno. Mas você pode usar ela como link material pra fazer, inclusive, a outra Gala, né? Enfim, o primeiro efeito dela é, você pode mandar uma carta da tua mão pro cemitério, como custo, e adicione um World Legacy monstro ou Babel do deck ou cemitério pra tua mão. Puta que pariu. Você pega qualquer World Legacy, aí a gente tem que ir com calma, né? Você pega o World Legacy monstro, ou o campo, né? A Field Spell, a Babel. E, de novo, é muito bom você tirar das costas da coitada da Galateia o fato dela ser obrigada a pegar a Field Spell. Porque a Field Spell é uma carta parada, entende? E aí, assim como o Salamangreat Lynx, assim como a Anemona não, né? A Sea Angel não. A Sea Angel do Marincess, ela é absurda, porque ela é o Link 1 que busca Spell Marincess. Só que até então só existia uma Spell Marincess, que era o campo, que é estático. Mas a menina lá busca, né? A Sea Angel, ela busca Spell Marincess. Aí depois lançaram o Marincess Dive, que invoca o Marincess do deck. Puta merda, cara. Vai tomar no cu. Aí você tem um Link 1 que busca uma Spell, que é incrivelmente roubado. Mas o Lynx, por exemplo, pega o campo. Essa menina agora entra pegando o campo. O Striker Dragon, que entra pegando Boot Sector. Então já é uma tendência, né? Que exista cartas como essa. Eu acho que eu até tenho um vídeo falando sobre essa tendência de Link 1 buscando Field Spell. Mas tudo bem. E aí agora, ela é muito bom porque a Galateia, ela pode buscar outra carta. Ela pode pegar o Return, que compra cartas, e o Return pode vir a ser muito importante por causa da existência desse link. Mas eu já chego sobre, né? Você pode pegar o Return, você pode pegar a Counter, que é uma interação que você passa e você tira o peso das costas da Galateia, porque você faz essa mina antes de chegar na Galateia, por exemplo. Ou você usa a Galateia pra fazer ela, enfim. Então é incrível essa carta. É importante que a gente dê uma olhada também em possibilidades, né, em alternativas, que é o que a gente vai ver agora. Eu vou trocar aqui pro DB, eu coloquei algumas cartas, né, algum corezinho aqui de Orcust e tal, que inclusive é o que eu tinha usado lá no meu outro vídeo também. E aqui a gente tem alguns World Legacy. Se você digitar World Legacy e colocar apenas monstros, você vai ver que nós temos alguns World Legacies aqui. Via de regra, eles são ruins.
tá? Nós temos esse World Legacy, que é World Legacy World Chalice. Ele é absurdo, mas ele é muito bom no deck de World Chalice, que é montado pra você conseguir fazer a jogada, né? Com os linkzinhos, que parece que são monstros que não tem efeito, mas quando eles saem do campo eles invocam o World Legacy da mão, e aí você pode fazer o tributo do Cálice, o Cálice cai no cemitério, invoca 2 do deck, e no outro turno o Cálice bane pra ser follow-up, além dele ser negação, né? Esse monstro é muito bom, mas enfim, mas ele tem um normal summon pesado, mas beleza. É uma carta que você não vai adicionar. Uma carta que você pode adicionar, se você quiser, pra ter um extender direto, caso você já tenha Babel, por exemplo, é essa aqui, ó, World Crown. Essa carta ela é usada no Crusadia, e assim como os Crusades, ela é a parte do World Legacy que se divide com o Crusadia dentro da lore. Então, assim como todos os Crusades, você pode fazer Special Summon dele na seta de um link. Então, esse link 1 agora, quando você faz ele usando um Orkut qualquer, e vamos supor que não seja um Orkut bom, tipo a harpa, você pode dar o efeito do link e descartar uma carta, e aí você vai pegar uma World Legacy, você pode pegar esse cara que entra por Special Summon na seta do teu link 1, e aí você consegue construir jogada, né, escalar jogada a partir daí. Um ponto que é muito importante se frisar é o descarte dela. O descarte dela não é de bobeira não, tá? E aí a gente começa a entrar em algumas nuances. A Nightmare, por exemplo, é uma carta que você vai querer usar muito mais agora. Pode ser um Nightmare Tree-Off. Porque essa menina aqui, ela fomenta a tentativa de jogada de um Orkut mais puro. De um Orkut com mais cartas Orkut. O que, via de regra, não é bom. O Orkut sempre foi uma engrenagenzinha que ela não se sustenta sozinha. É um parto de você usar o Orkut e colocar 2 monstros no campo. E eu lembro que na época que a harpa foi banida, muita gente tentou fazer muito balabarismo, porque eram 2 coisas. A harpa tinha sido banida e o Gilson ainda ia lançar. O Gilson é de ETCO, né? Eternity Code, eu acho, lá de maio de 2020. A harpa foi banida em janeiro de 2020. Então teve um hiato ali de um período de tempo que as pessoas estavam tentando usar o Orkut. E foi nessa época que eu descobri, por exemplo, que a Vara, quando ela cai no cemitério, ela invoca um World Legacy da mão. Ela não tem só o efeito de banir pra invocar um Orkut banido. Quando ela cai no cemitério, ela invoca um World Legacy da mão, poder invocar outra dela mesma, por exemplo, deixando melhor descarte pro return, enfim. Então foi uma época um pouco estranha, que você teve que focar em algumas coisas específicas, teve que aproveitar muito mais os Orkuts. Essa carta aqui, talvez ela fomente mais isso, né, o uso do Orkut mais puro, já que os Orkuts viram jogadas. Mas, desde a época que o Orkut era meta, tinha-se momentos em que você precisava descartar alguém. E você não tinha cartas para descartar. Em determinado momento o Orkut não usava Dangers, por exemplo, usava mais Sky Striker. E vir com a Nightmare na mão era uma desgraça. Então você fazia um link de um Barricade Borg Blocker, lembra dele? Ele entra e descarta uma carta. É isso. Na end phase, se tiver, você pode pegar uma Continual Field Spell do cemitério de volta pra mão. Mas foda-se, é um monstro Dark que você usava pra fazer o Phantom Knight, por exemplo, em determinado momento, mas principalmente ele entrava descartando, e entrar descartando é absurdamente importante nesse deck. Agora você tem o Link 1 que faz isso pra você, cara, é muito bom. Um ponto que eu queria frisar também é que existe essa World Armor aqui, que é uma carta interessante, né, que se ela é Normal Special invocada, você pode adicionar um World Legacy card do deck pra mão. Se esse Normal invocado card no campo, Quick Effect, você pode escolher um face com uma esculpimento de controle que foi Special invocado este deck, retorne ambos pra mão. É só mais um World Legacy que você pode buscar e tem alguns aparatos que você pode invocar ele pro campo, geralmente do cemitério com a Succession, mas enfim, ignora. A gente vai voltar pro link de Orkut e aqui a gente pôde destrinchar um pouco sobre algumas funções que essa menina tem e que ela é muito boa. Não é só fazer o Orkut usando a harpa, porque eu sei que isso deixa você de pau duro, mas você não vai ter a harpa na mão pra fazer sempre. Eu ouvi gente comentando e tentando contextualizar se vai valer a pena você ficar usando aqueles monstros que dão Foolish? Sim, você ainda precisa usar, porque apesar dela ser boa, você não vai considerar normal summon Skeleton e fazer alguma coisa. Você tem que ter Skeleton, fazer ela e ter uma Nightmare na mão, pra ele entrar descartando a Nightmare, por exemplo, pra buscar alguém. Então, a não ser que você tenha um Return colado, tá ligado? Aí você faz ela, e aí ela dá efeito, descarta alguém e busca uma Nightmare pra você dar o Return pareado. Então o Return passa a ser mais importante, porque pra você diminuir os Normal Summons, você tem que jogar os Orkuts pro cemitério ainda. Mesmo que o Normal Summon faça ela e ela busque o campo, por exemplo, ou busque um World Legacy, né? Enfim, então tem esses pontos, tá? O World Legacy Spell que interage direto com o Orkut eu não lembro de ter, certo? Então não é como se tivesse um World Legacy que invoca um Orkut do deck da Foolish no Orkut. Assim como tem no Mech Knight. O Mech Knight tem um World Legacy que invoca o Mech Knight do deck, né? Mas o Orkut, por exemplo, não tem. Então, ela é incrivelmente boa, mas tem esses pontos a ser levado em consideração, tá? Ela descartar é importante, tira Orkuts mortos da tua mão, e ela ser feita com um Orkut é muito bom, desde que seja um Orkut decente, ou que você tenha jogada. De novo, sozinha ela não faz nada, desde que o Normal Summon seja a harpa, beleza? Ou o Gilson também, porque o Gilson joga alguém, mas enfim, Normal Summon Gilson, negado, estranho, entende? Enfim, se esse card tá no teu cemitério, você pode banir um outro Orkut card do teu cemitério e faz special summon dela. Aí essa carta ela termina de arrombar a porra toda. Ela é muito boa no deck, muito boa.
tá? Eu acho que o deck vai ter que continuar jogando do mesmo jeito que joga, certo? Esse descarte aqui é importante que ele tenha valor, e os ocultos têm valor e tal, mas... Enfim, mesmo assim tem essa questão de você pode... Qual é a outra carta? Você vai descartar Hand Trap pra isso? Não. Tem que alinhar? Vamos ver, né? Vamos ver. Mas... ela entra pegando o campo, livrando a Gala até pra pegar a counter, e ela volta do cemitério pra ser extender pra fazer a Gala que vira Jing depois. Então, essa carta é incrível, incrível, tá? Enfim, vamos passar pro próximo suporte, que é esse cara aqui, que o nome dele é Elildiço de Orcush Mac Knight. Ele é feito com 2 ou mais monstros, incluindo o Orcush Link, beleza? É interessante porque você pode fazer escada. Então, esse Link 1 aqui, ele é safado, porque ele entra, pega o campo, beleza, descarta alguém pra ser extender, mas no cemitério depois ele volta. Você pode usar ele pra ir fazendo escada, né? Você pode usar ele e o outro bicho pra fazer uma gala. Aí o Skeleton no cemitério e ele invoca alguém de volta. E aí você escala pra fazer o Link 3, né? O Longuiço. E aí se tiver indo o segundo Longuiço, tira uma carta do cara. Aí o Link 1 volta do cemitério e você junta com esse cara pra fazer... junta com o Longuiço pra fazer esse Link 4 novo aqui. Então pode ser uma parada, né? Uma escalada de Links mais sólida, porque você tem um Link 4 que você pode fazer. Inclusive, eu não conjecturei que eles iam fazer só Links, né? Eu pensei que ia ter algum monstro de main deck, porque eu acho que precisa. Eu acho que precisa de um extender da mão, por exemplo, do próprio deck, coisas que eles não fizeram, mas enfim. E aí, eles fizeram 2 Links, mas mesmo assim, é bom porque o Link 4 de Orcush é muito pesadão. Muito pesadão. A Gala tem o efeito de escolher uma máquina banida pra voltar pro deck pra fazer um efeito. O outro, né, o Link 3 que temos... Ih, rapaz, caiu aqui. Que é o Longuiço. Ele tem um efeito parecido, só que ele dá alvo em 2 máquinas. Ele é bom com o efeito rápido dele de poder escolher... O efeito rápido não, né? O efeito é rápido se você tiver o campo, o Babel. Mas você escolhe 2 máquinas banidas. E aí você devolve pro deck e você pode mandar um monstro linkado que o oponente controla pro cemitério. É um bom efeito. Existe já um Link 4 Orcush, saca? Então... eu não cogitei que teria um suporte Link 4 justamente por causa disso. Mas ele é feito com 2 monstros de efeito, incluindo um monstro Orcush, não é um Orcush Link. É um monstro Orcush, e o efeito dele é, esse linkado card não pode ser destruído por batalha ou efeitos. Você pode escolher 3 máquinas banidas, devolva-as pro deck, e se fizer, o ataque e defesa de qualquer monstro linkado que o oponente controla se torna 0, e os efeitos deles são negados. Até que não é ruim não, tá? É um efeito bom, mas é caro. Escolher 3 máquinas banidas pra voltar pro deck é caro. Então, ele nem é ruim, mas ele é caro, contemporâneo lá da época que o deck foi lançado, né? Então, pra poder colocar no mundo mais atual, esse novo monstro tá vindo. E o efeito dele, você pode escolher banido Orcush ou World Legacy card. Já é muito diferente, tá ligado? Você já viu que a Konami tá querendo roubar, porque o Orcush claramente vai escalando esse poder como eles fizeram as cartas que já existem, que é justamente a Gala escolhe o Link 2 escolhe o Link 3 escolhe 2 e o Link 3 escolhe 3. O Link 4 escolhe 3, né? Vamos de novo. O Link 2 escolhe 1, o Link 3 escolhe 2 e o Link 4 escolhe 3. Então faz sentido. Aí eles roubaram aqui, né? Mas enfim, é bem mais barato porque você escolhe um banido. Adiciona pra mão. Opa, aí realmente não podia escolher 3, né? E aí você adiciona pra mão. E você pode devolver uma carta da sua mão pro deck e tomar o controle de um face-up como instrumento de controle. Tá, isso aqui é completamente absurdo, tá? E é bom porque você tem uma interação a mais de Orcush. Eu vou falar de novo, os outros monstros Orcush, eles são bons, tá? São bons. O Longuiço, ele sempre foi bom. Porém, e na época, era Master Rule 3. Master Rule 3 ou 4, eu não lembro, mas era Master Rule que você era obrigado a usar links, né, na época que o Orcush foi meta. Você era obrigado a usar links, então fatalmente teriam monstros linkados. Mas mesmo assim, o Longuiço, por exemplo, não era tão popular porque ele tinha que dar alvo em 2 máquinas banidos. Então era meio caro, mas o efeito dele era bom. Então vocês acabaram de ver que o Link 3 também interage. Ele não é ruim não, ele é bom, mas ele pega muito bicho banido para poder interagir. O ponto é, o Orcush tem sim formas de fazer interação, mas tem que ter muita coisa banida para isso colar. Por isso que ele recorria a ficar fazendo Dinguiço, IP, Unicórnio. Era o que era na época, depois do banimento da Mermaid e do Phantom Knight, tá? Só pra deixar claro aqui, de quando você fazia VFDs, Azatoth, esse tipo de coisa. Então, tinha que recorrer a essas coisas externas porque eram bem mais simples, bem mais baratas de serem feitas. Essas outras cartas são caras de ter o efeito, não de fazer, mas de ter o efeito colando, né? Então, esse cara aqui, ele é uma forma alternativa de você fazer a tua jogada com cartas Orcush e um efeito absurdo que pega follow-up, enquanto devolve uma carta do cara. Não, na verdade, toma o controle de um face-up monstro que controla. Não é até o fim do turno e não nega os efeitos. Você toma o controle e foda-se. Tomar o controle é forte, tá? Tomar o controle é bem forte. Você tomar o controle de um Snake Eyes, um Flameberg, de alguma coisa para deixar no teu lado do campo.
é forte. Esse monstro é muito forte. E você sempre vai ter... Ele não é quick, tá? Mas essa mina pega Field Spell e a Field Spell deixa os efeitos de Orcush quicks. Então você pode sim dar o efeito dela. Inclusive, essa mina volta no meio turno do oponente, né? Se você quiser, porque o efeito se torna rápido no cemitério com a Babel, pra você poder botar ela no campo e juntar com a IP pra fazer um Little Knight no turno do oponente. Forte, forte. Se esse card tá no teu cemitério, porque ele foi mandado da Extra Monster Zone nesse turno, você pode bani-lo e mandar uma carta do campo pro cemitério. Vamos lá. Se essa carta tá no teu cemitério, porque ela foi mandada da Extra Monster Zone nesse turno, e ela foi mandada pro cemitério nesse turno, você pode bani-lo e mandar uma carta do campo pro cemitério. Tá? Então se ele tá na Extra Monster Zone e você linka ele, ele faz uma parada. Você pode dar o efeito dele, pegar a carta banida pra mão, roubar o controle do monstro do cara no teu turno, e ele na Extra Monster Zone ser linkado. Aí ele tem esse outro efeito de lidar com a carta do cara. E você vai desmontando a mesa do oponente. É interessante. Bem interessante. Bom, esse monstro é bom. Ele é incrível, incrível. Esses dois suportes são incríveis. Pra te falar a verdade, eu nem lembro exatamente qual foi o que eu chutei de suporte pro Orcush. Eu deveria ter feito isso, inclusive, né? Deixa eu até dar uma olhadinha rápida aqui, só pra gente poder relembrar. Já tinha anunciado. Cala a boca, T. Deixa eu ver aqui. Eu mostrei cartas? Mostrei Orcush Link 1. Link 1 que pega o Babel, ó. Se um Orcush Link seria destruído, você bane essa carta no lugar. Se esse Link é invocado, você pode adicionar o Orcush Babel, ok. No caso, a carta descarta, né? Essa carta que eles fizeram, ela descarta. Então, ok. E aí a outra carta que eu fiz, Orcush Link 2? Por que tem um Exceed aqui? Se esse card é Link invocado, você pode adicionar um Orcush Babel. Não, aqui é outro, calma aí. Aqui, ó. Você pode fazer Exceed desse monstro usando um Orcush Link de material. Quando o oponente ativa um efeito de monstro, você pode escolher um Orcush banido e devolver pro deck se fizer nega o efeito. Ok. Mas tá, eu acho que eu tinha feito um monstro de efeito, não tinha não? Eu acho que eu só comento aqui mais pra frente, mas enfim. Foda-se, né? O ponto é, essas são as duas cartas que existem. Jogador de Orcush, você deve estar muito feliz. Isso certamente ajuda o deck. As estruturas devem permanecer muito parecidas, mas você tem endboard melhor e você tem uma nova carta que cola um monte de coisa. A quantidade de vezes que você vai ter o que o deck tem de melhor, que é ter Counter Field Spell, vai ser muito maior. Counter Field Spell e interação de Link 4 também. Então muita coisa muda, apesar da estrutura da espinha dorsal do deck ficar a mesma, mas as coisas mudam a maneira final com que você vai jogar. Vai ser um deck competitivo? Não sei. Não tenho certeza, eu acho que não. Mas que é bom, certamente é. Mas é basicamente isso, meus amigos. Valeu, falou e até mais.